Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Tijolinho de Deus. Hoje nós vamos ler Levítico 11 a 14, continuação da nossa leitura diária da Bíblia Sagrada. Então que Deus possa nos iluminar nossa mente, que possa falar conosco através do seu Espírito Santo, através dessa leitura da Bíblia de hoje. Então nós vamos ler aqui, ó. Estamos nessa parte aqui, ó. Não vai ser do 11 ao 15 não, vai ser do 11 ao 14. 11, 12, 13 e 14. Então vamos lá. 11. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho para vocês. Acho que 20, 25. Tá bom assim? Estamos na versão nova. NVT, Levítico. Nova versão transformadora. Levítico 11. Animais cerimonialmente puros e impuros. O Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo. De todos os animais que vivem em terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Então, para você ver, ó, Deus falou cada detalhe, tá vendo? Até o que pode comer e o que não pode comer. Qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. O camelo rumina, mas não tem casco dividido, de modo que é impuro para vocês. O coelho silvestre rumina, mas não tem casco dividido, por isso é impuro. Então ele deu exemplo ainda. A lebre rumina, mas não tem casco dividido, de modo que é impura. O porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina, e portanto também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. Eu acho interessante que ele botou cerimonialmente impuros. O que isso quer dizer? É só na cerimônia? Não tenho certeza agora. De todos os animais que vivem nas águas, estes são os que vocês podem consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas, seja de água salgada ou de rios. Eu lembrei aqui de um camarão, por exemplo. Camarão tem barbatana? Escama tem, não tem? Porque tem gente que tem alergia a camarão, por isso que eu lembrei de camarão. É um alimento que eu conheço algumas pessoas que têm alergia. Contudo, jamais comerão animais de mar ou de rio que não tenham barbatanas e escamas. São detestáveis para vocês. Isso se aplica tanto às criaturas pequenas que vivem em água rasa, como todas as criaturas que vivem em água profunda. Isso aqui é interessante, que me lembra realmente alguns moluscos do mar, né? Alguns, por exemplo, polvo, né? Polvo se enquadra aqui, não é isso? Polvo não tem barbatana, nem escama. E tem gente que come polvo, né? Eu sempre achei meio nojento esses bichos. Engraçado que a gente tem como se fosse um DNA escrito na gente. Eu nunca tinha lido em lugar nenhum. Eu já li talvez a Bíblia, mas tem certas coisas que passam um pouco desapercebido. Esse aqui foi uma delas que passou. E ao mesmo tempo a gente já tem isso dentro da gente, reparou isso? Que tá meio errado, meio nojento, a gente fica meio assim. Então Deus fala o que é impuro e o que não é. Serão sempre detestáveis para vocês, não comerão a carne delas, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tenha barbatanas e escamas é detestável para vocês. Esses são os animais voadores que vocês considerarão detestáveis e não comerão: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre e todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvos. Para tu ver, interessante isso aqui. Eu sempre achava estranho comer esse tipo de coisa. Mas tem alguns países que os caras não querem nem saber, eles comem de tudo. A coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota e todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o cormoirão, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, a cegonha, todas as espécies de garça, a polpa e o morcego. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis. O que seriam insetos alados? Ai, tipo mosca,
barata, essas coisas, né? Nojento mesmo. Contudo, poderão comer insetos alados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. Ou seja, gafanhoto, por exemplo. O inseto que vocês poderão comer inclui todas as espécies de gafanhoto. Aqui, acertei, tá vendo? Também tá bem na cara. Gafanhotos migradores, grilos e gafanhotos devoradores. Todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis. Por causa dessas criaturas, vocês se tornarão cerimonialmente impuros. Quem tocar em seus cadáveres ficará contaminado até o entardecer. Quem carregar o cadáver delas deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Todo animal com casco dividido de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar em alguns desses animais ficará contaminado. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre a planta dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de algum desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais pequenos que rastejam pelo chão, estes são impuros para vocês: a doninha, o rato, todas as espécies de lagartos grandes, lagartixa, lagarto pintado, lagarto comum, lagarto de areia e o camaleão. Todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar no cadáver de um deles, ficará contaminado até o entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esse objeto, seja de madeira, tecido, couro ou pano de saco. Qualquer que seja seu uso, deverá ser colocado de molho em água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro e poderá ser usado novamente. Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que estiver dentro da vasilha ficará contaminado e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento, ele ficará contaminado. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminada. Qualquer objeto no qual o cadáver de um desses animais cair ficará contaminado. Se o objeto for um fogão ou forno de barro, deverá ser destruído por estar contaminado e deverá ser tratado como tal. Uau! Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura. Quem tocar no cadáver, porém, ficará cerimonialmente impuro. Se o cadáver cair sobre sementes e serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras. Mas se já tiverem sido regadas quando o cadáver cair sobre elas, as sementes serão impuras. Se morrer o animal que vocês têm permissão de comer, e alguém tocar no cadáver, ficará impuro até o entardecer. Se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer. Todos os animais pequenos que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los. Isso inclui todos os animais que se rastejam sobre o ventre, bem como que têm 4 pernas e os que têm muitas patas. Todos esses animais que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los. Não se contaminem com eles, não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tiro da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, pois eu sou santo. Essas são as instruções acerca dos animais que vivem em terra, dos animais voadores, das criaturas aquáticas e dos animais que rastejam pelo chão. Com estas instruções vocês saberão o que é impuro e o que é puro, os animais que vocês podem comer e os que não podem comer. Uau, muito interessante. Interessante que... Será que quem nunca leu a Bíblia imaginaria que teria essas instruções dentro da Bíblia? O que pode comer, o que não pode comer, o que deve fazer, o que não deve fazer, cada detalhezinho. Levítico 12. A purificação depois do parto. Agora falar de parto, tá vendo? Até parto fala aqui. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher grávida e der à luz um filho,
ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, circuncidem o menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. Se a mulher der à luz uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Nesse caso de ter condição, é condição financeira, tá? Porque cordeiro era mais caro, né? Rolinha e pombinho era mais barato. Talvez até achasse na rua, não sei. Um será para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. O sacerdote a sacrificará para fazer expiação pela mulher, e ela ficará cerimonialmente pura. Você concorda que se fosse uma coisa cara, e aí? Tipo, e os pobres, entendeu? Pessoa que não tem dinheiro nenhum, como é que faria para expiação pelos pecados dele? Levítico 13. Doenças graves de pele. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Se alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma descoloração que possa ser sinal de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote Arão ou um de seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada da pele. Se houver ali pelos que ficaram brancos e parecer que o problema é mais profundo que a pele, é lepra. O sacerdote que examinar a pessoa a declarará cerimonialmente impura. Se, contudo, a região afetada da pele apresentar apenas uma descoloração branca e a mancha não for mais profunda que a pele, e seus pelos da região não se tornaram brancos, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, ele a examinará novamente. Se constatar que a região afetada não mudou e o problema não se espalhou pela pele, isolará a pessoa por mais 7 dias. No 7º dia, voltará a examiná-la. Se constatar que a área afetada diminuiu e não se espalhou, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Era apenas uma erupção. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a erupção vier a se espalhar depois do sacerdote examinar a pessoa e declarar pura, ela voltará para ser examinada. Se o sacerdote constatar que a erupção se espalhou, declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é de fato lepra. Quem apresentar algum sinal de lepra irá ao sacerdote para ser examinado. Se o sacerdote encontrar um inchaço branco na pele, se alguns pelos sobre a mancha estiverem ficado brancos e se houver uma ferida aberta na região afetada, é um caso crônico de lepra e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Nesses casos, não será necessário isolar a pessoa para avaliá-la, pois é evidente que a pele está contaminada pela doença. Se a lepra se espalhar por toda a pele da pessoa e cobrir seu corpo da cabeça aos pés, o sacerdote examinará a pessoa infectada. Se constatar que a doença cobre todo o corpo, declarará a pessoa cerimonialmente pura, uma vez que a pele se tornou completamente branca. A pessoa está pura. Mas se aparecerem feridas abertas, a pessoa infectada será declarada cerimonialmente impura. O sacerdote fará essa declaração assim que vir uma ferida aberta, pois esse tipo de ferida indica a presença de lepra. Se contudo as feridas sararem e se tornarem brancas como o resto da pele, a pessoa voltará ao sacerdote para ser examinada. Se as regiões afetadas tiverem de fato se tornado brancas, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura e assim ela estará. É interessante vendo isso aqui que eu lembro de Jesus, né, quando curou aqueles leprosos, né, os 10 leprosos, que ele mandou ir até o sacerdote para fazer esse tipo de exame, para verificar se a pessoa estava sarada ou não. Entendeu?
muito legal isso aqui. Se alguém tiver na pele uma ferida purulenta e ela sarar, mas surgir em seu lugar um inchaço branco ou uma mancha branca avermelhada, a pessoa irá ao sacerdote para ser examinada. Se o sacerdote a examinar e constatar que a mancha é mais profunda que a pele e seus pelos da região afetada tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. A ferida purulenta indica lepra. Mas se o sacerdote não encontrar pelos brancos na região afetada e parecer que a mancha não é mais profunda que a pele e até diminuiu, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. Se nesse período a mancha ou inchaço se espalharem na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é sinal de lepra. Se contudo a região afetada não aumentar nem se espalhar, é apenas cicatriz da ferida, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se alguém sofreu uma queimadura na pele e aparecerem na região feridas abertas de cor branca, avermelhada ou completamente branca, o sacerdote a examinará. Se constatar que os pelos na região afetada ficaram brancos e se parecer a mancha é mais profunda que a pele, surgiu lepra na queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Mas se não encontrar pelos brancos na região afetada e se parecer que a ferida não é mais profunda que a pele e tiver diminuído, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia examinará a pessoa novamente. Se o problema tiver se espalhado, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Se contudo a região afetada não tiver mudado, o seu problema não tiver se espalhado na pele, mas tiver diminuído, é apenas o inchaço da queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura, pois é apenas uma cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma pessoa ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará. Você vê que essa parte todinha aqui lembra muito a parte de médico, né? Na medicina de hoje. Principalmente os médicos, aqueles médicos clínicos geral, no caso. Para você ver o papel do sacerdote, como é que era importante naquela época lá. Até isso ele fazia, é como se fosse um médico também. O sacerdote examinará. Se constatar que a mancha é mais profunda que a pele e tem pelos amarelados finos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Uma ferida causada por sarna na cabeça ou no queixo. Se o sacerdote examinar a ferida e constatar que não é mais profunda que a pele, mas não tem pelos escuros, isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida novamente. Se constatar que ela não se espalhou, que não há pelos amarelados e que não parece mais profunda que a pele, a pessoa raspará todos os pelos, exceto na região afetada. Em seguida, o sacerdote isolará a pessoa infectada por mais 7 dias. No 7º dia, examinará a ferida novamente. Se ela não estiver se espalhado e se não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a ferida de sarna começar a se espalhar depois de a pessoa ter sido declarada cerimonialmente pura, o sacerdote a examinará novamente. Se constatar que a ferida se espalhou, não é necessário procurar pelos amarelados. A pessoa infectada está cerimonialmente impura. Se contudo a cor da ferida de sarna não mudar e pelos pretos voltarem a crescer na região afetada, a sarna será curada, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará. Tá vendo? Aqui são vários casos, tá vendo? Agora é um homem ou mulher, né, com mancha branca. Se constatar as manchas brancas são opacas e uma simples erupção de pele, e a pessoa estiver cerimonialmente pura, a pessoa estará cerimonialmente pura. Se os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, continua cerimonialmente puro. Se caírem os cabelos da parte da frente e ele simplesmente ficou calvo na frente, continua puro. Mas se uma ferida branca avermelhada aparecer na região calva, no alto ou na parte de trás da cabeça, é lepra. O sacerdote o examinará e se constatar que há inchaço ao redor da ferida branca, avermelhada em qualquer parte da calva do homem, com aparência de lepra, o homem está de fato infectado com lepra e está impuro. O sacerdote o declarará cerimonialmente impuro por causa da ferida na cabeça. Quem sofrer de lepra
rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado. Cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro! Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. Ou seja, ele tinha que falar para as pessoas que ele estava impuro, para não chegar perto. O procedimento das roupas contaminadas. Quando o mofo contaminar uma peça de roupa de lã ou de linho, um tecido de lã ou linho, a pele de um animal ou qualquer objeto de couro, e quando a região contaminada da roupa, da pele do animal, do tecido liso ou trançado, ou do artigo de couro, se tornar esverdeada ou avermelhada, está contaminada com mofo e deverá ser mostrado ao sacerdote. Depois de examinar a região afetada, o sacerdote isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará o objeto novamente. Se a região afetada tiver se espalhado, a peça de roupa, o tecido liso ou trançado, ou artigo de couro foi sem dúvida contaminado por mofo corrosivo e está cerimonialmente impuro. O sacerdote queimará a peça de roupa, o tecido de lã ou de linho, ou o artigo de couro, pois foi contaminado por mofo corrosivo. Deve ser completamente destruído com fogo. Se, contudo, o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada não se espalha pela peça de roupa ou pelo tecido liso ou trançado, ou pelo artigo de couro, ordenará que o objeto seja lavado e depois isolado por mais 7 dias. O sacerdote examinará novamente o objeto depois de lavado. Se constatar que a região contaminada não mudou de cor depois de ser lavada, mesmo que a mancha não tenha se espalhado, o objeto está contaminado. Deve ser completamente queimado, quer o mofo esteja do lado de dentro ou de fora. Mas se o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada diminuiu, deve ser lavada. Cortará a mancha da peça de roupa, o tecido liso, ou trançado ou de couro. Se a mancha reaparecer na peça de roupa, o tecido liso ou trançado ou no artigo de couro, é evidente que o mofo está se espalhando e o objeto contaminado deverá ser queimado. Se, contudo, a mancha desaparecer da peça de roupa, o tecido ou artigo de couro, depois de ter sido lavado, o objeto será lavado novamente e, por fim, estará cerimonialmente puro. Estas são as instruções referentes ao mofo que contamina roupas de lã ou linho, tecido liso ou trançados, ou qualquer objeto de couro. É dessa forma que o sacerdote determinará se objetos estão cerimonialmente puros ou impuros. Uau! E para finalizar aqui a gente vai ver o Levítico 14, a purificação das doenças de pele. O Senhor disse a Moisés: estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora. Cadê que eu me perdi? Do acampamento e examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação usando 2 aves vivas cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo. O sacerdote mandará matar uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Em seguida, pegará a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o pano vermelho e o ramo de isopo e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre a água limpa. Depois disso, o sacerdote aspergirá 7 vezes o sangue da ave morta sobre a pessoa que está sendo purificada da lepra. Quando o sacerdote tiver purificado a pessoa, soltará a ave viva em campo aberto. A pessoa que está sendo purificada lavará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará com água. Estará cerimonialmente pura e poderá voltar ao acampamento. Contudo, ficará fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia, raspará novamente todos os pelos, cabelos, pelos faciais e sobrancelhas. Lavará também suas roupas e se banhará com água. Desse modo, estará cerimonialmente pura. No 8º dia, a pessoa que está sendo purificada trará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano e sem defeito, junto com uma oferta de cereais de 6 litros de farinha, da melhor qualidade, umedecida com azeite e uma caneca de azeite. O sacerdote encarregado da cerimônia apresentará a pessoa a ser purificada, junto com as ofertas diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e o azeite e os apresentará como oferta pela culpa,
movendo-os para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida matará o cordeiro no lugar sagrado onde são mortos os animais para as ofertas pelo pecado e para os holocaustos. Assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É uma oferta santíssima. Depois disso, o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também colocará um pouco do azeite na palma de sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite na palma da mão esquerda e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão, ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado para fazer expiação pela pessoa que foi curada da lepra. Em seguida, o sacerdote matará o animal para o holocausto e o apresentará sobre o altar junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa que foi curada e ela ficará cerimonialmente pura. Quem for muito pobre e não tiver recurso para apresentar essas ofertas, poderá levar um cordeiro para a oferta pela culpa, que será movido para o alto como oferta especial para a purificação. Levará também 2 litros de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite para a oferta de cereal e uma caneca de azeite. A oferta incluirá 2 rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves será usada para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. No 8º dia da cerimônia de purificação, a pessoa que está sendo purificada levará as ofertas ao sacerdote na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará o cordeiro para a oferta pela culpa, junto com azeite, e os moverá para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois disso, o sacerdote matará o cordeiro para a oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também derramará um pouco de azeite na palma de sua mão esquerda. Molhará o dedo no azeite na palma de sua mão esquerda e aí com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito das pessoas que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então o sacerdote oferecerá 2 rolinhas ou 2 pombinhos de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves é uma oferta pelo pecado e a outra é um holocausto. Serão apresentadas junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Assim são as instruções para a purificação daqueles que se recuperaram da lepra, mas que não têm recurso para levar as ofertas requeridas para a cerimônia de purificação. Procedimentos para as casas contaminadas. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: quando chegarem a Canaã, a terra que eu lhes dou como propriedade, e eu contaminar com manchas de mofo alguma das casas de sua terra, o dono de uma dessas casas irá ao sacerdote e dirá: minha casa parece ter mancha de mofo. Antes de entrar para examinar a casa, o sacerdote mandará esvaziá-la, a fim de que nada dentro dela seja declarado cerimonialmente impuro. Em seguida, entrará na casa e examinará o mofo nas paredes. Se encontrar manchas esverdeadas ou avermelhadas e a contaminação parecer mais profunda que a superfície da parede, o sacerdote sairá pela porta e isolará a casa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará para examiná-la. Se constatar que as manchas espalharam na parede, o sacerdote ordenará que as pedras da área afetada sejam removidas e levadas para fora da cidade, até um lugar cerimonialmente impuro. Depois disso, as paredes internas da casa serão inteiramente raspadas, e o material raspado será jogado num lugar impuro fora da cidade.
outras pedras serão trazidas para substituir as que foram removidas, e as paredes serão rebocadas com barro novo. Se, contudo, o mofo reaparecer depois de todas as pedras terem sido substituídas e de a casa ter sido raspada e rebocada de novo, o sacerdote voltará a examinar a casa. Se constatar que as manchas de mofo se espalharam, é evidente que as paredes foram contaminadas por mofo corrosivo e a casa está impura. Será demolida e suas pedras, madeira e todo o seu reboco serão levados para fora da cidade até um lugar cerimonialmente impuro. Quem entrar na casa durante o período de isolamento ficará cerimonialmente impuro até entardecer. Quem dormir ou comer na casa deverá lavar suas roupas. Se, contudo, o sacerdote voltar para examinar a casa e constatar que as manchas de mofo não reaparecem depois de colocado o reboco novo, ele a declarará impura, pois é evidente que o mofo desapareceu. Ou melhor, declarará pura, não impura. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho, um ramo de isopo, matará uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa, pegará o pedaço de madeira de cedro, o ramo de isopo, o pano vermelho e a ave viva e os molhará no sangue de ave morta e na água limpa. Em seguida aspergirá a mistura sobre a casa 7 vezes. Quando o sacerdote tiver purificado a casa exatamente dessa forma, soltará a ave viva em campo aberto fora da cidade. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela casa e ela ficará cerimonialmente pura. Essas são as instruções para lidar com lepra, incluindo feridas de sarna, com manchas de mofo sobre peças de roupa ou numa casa, e com inchaços, erupções ou descolorações na pele. Esse procedimento determinará se a pessoa, objeto, cerimonialmente puro ou impuro. Essas são as instruções a respeito da lepra e do mofo. Então nós terminamos hoje aqui. No próximo vídeo a gente vai falar secreções corporais, a gente vai falar dessa parte aqui, e vai continuar no livro de Levítico, que é o 3º livro da Bíblia. Aí no nosso próximo encontro a gente vai falar dessa partezinha aqui, ó, 15, 16, 17, 18, tá bom? Então fique com Deus, um grande abraço para vocês, Deus abençoe a vida de cada um, e que nós possamos nos encontrar amanhã, mais um dia, para a honra e glória do Senhor Jesus, se assim Deus nos permitir. Grande abraço, tchau, tchau.